Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos estar nos colocando em pé e dando início a esse culto, esse momento adorável de podermos estar louvando o nome do nosso Deus, cantando essa primeira canção com bastante alegria, com bastante entusiasmo. Que tudo que fizermos nessa noite aqui seja unicamente para adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não duvido, eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não duvido, eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra Jesus, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus.
Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra Jesus, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra Jesus, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Hoje de manhã, irmãos, eu passei por 4 microfones para conseguir pregar. Eles estavam realmente de prevenção contra mim hoje, né? Graça e paz, irmãos. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. E hoje nós tivemos um grupo bom de irmãos e irmãs na celebração matinal. E agora, à noite, temos um grupo considerável de irmãos e irmãs, e temos aqueles que estão conectados através do Facebook. Tem vários ali que estão conectados e participando da celebração. Deus abençoe a todos. Hoje o nosso culto especial tem 2 celebrações. É culto da ceia do Senhor. Nós celebramos no primeiro domingo, normalmente, mas também na nossa igreja local nós celebramos o culto das primícias. E o que vem a ser o culto das primícias? Você que não está acostumado com isto, não está acostumado a falar sobre isto, é o culto onde nós reconhecemos a provisão de Deus. Não tem faltado o pão, não tem faltado o abrigo, não tem faltado a roupa, não tem faltado o estudo para os filhos e netos, não tem faltado a saúde e o cuidado do Senhor por cada lar. E é esse reconhecimento que nós fazemos isso no culto das primícias. Alguns irmãos trouxeram as suas contribuições através de alimentos, e aí pode deixar já lá na cesta de contribuições ali. Nós não vamos fazer aquela celebração no final, vindo aqui, nós vamos orar no final. Mas você pode colocar ali os alimentos, o que você entender que é símbolo da provisão de Deus na sua vida, ou também você pode colocar uma oferta, e tem alguns envelopes ali da cor azul, para que os irmãos possam usar, escrito
Oferta das primícias, se você desejar, então tem ali. Agora, não confundir com o envelope de missões, que é o tradicional envelope branco da igreja, e o envelope pardo, que é o tradicional dízimos e ofertas da igreja local, né? Esse azul aí só entra uma vez por ano, para podermos saber separar exatamente o que vem a ser a contribuição do irmão e da irmã. Então, hoje, esse culto é especial. De manhã, nós tivemos a presença de alguns irmãos que retornaram às nossas celebrações presenciais. Tivemos de manhã o casal, o Wilson e Maria Luísa. Tivemos também a dona Nair, que veio de manhã pela primeira vez, depois desse período aí da pandemia, esperou a vacina, as 2 doses, né? E veio também o seu João e a dona Isabel. Eu falei lá no grupo que foi a Damares, foi a Daili que trouxe. Eu confundi, porque as duas são muito parecidas, de máscara, então, aí não tinha jeito, né? Só depois que eu fiquei sabendo, né? E a gente está vendo que a Sueli está de volta, ela ficou internada, fazendo alguns exames, mas ela vai precisar fazer mais exames e fazer tratamento, que com a graça de Jesus será tudo bem, Deus vai cuidar de tudo, de todas as coisas, para a glória do Senhor, né? Em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios capítulo 3, versículo 5 ao versículo 10. Provérbios 3, de 5 a 10. Muito bem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor, aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Que Deus nos abençoe neste momento de celebração, aproveite. E antes da gente passar a palavra para o pessoal da música, um recado. Hoje, dia 1º de agosto, em todo Arraial Presbiteriano Independente, nós celebramos o dia do presbítero e da presbítera. E nós não temos presbítero atualmente aqui no nosso conselho, mas temos os presbíteros, Deus abençoe. Louvamos a Deus pela vida de vocês, e mesmo aqueles que estão em disponibilidade. Acho que disponibilidade aqui tem seu Arlindo, né? Que serviu no presbiterato muito tempo, né? Com a graça de Deus. Então, a coordenadoria de adultos trouxe uma lembrancinha, não é um pagamento, mas é uma lembrancinha para os presbíteros, e eu tenho certeza que isso é para lembrar desse dia e para honrar realmente o ministério de vocês, que muitas vezes não aparece aqui na frente, o ministério dos presbíteros, né? Só aparece aqueles que estão na música, né? Mas todos têm feito realmente um trabalho maravilhoso, dirigido pelo Espírito Santo, para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe a todos vocês. A dona Vana vai entregar, então, aos presbíteros a lembrancinha, né? Enquanto isso, bom, acho que é melhor os presbíteros ficarem em pé, né? Isto. Deus abençoe. Não pode abraçar, né, gente? Não pode nem dar a mão. Só pode dar uma chuvinha uma chuva de, como é que eu falo? De álcool. Deus abençoe. O Senhor
ministre na vida de cada irmão nesse ministério. Pode sentar, pessoal da música. Vamos fazer uma oração especial. Pai, eu te louvo pelo dia do presbítero. Esse tempo é um tempo de celebração. Nós te louvamos porque esses irmãos disseram sim ao chamado para se envolver nesse trabalho. E muitas vezes não aparecem, mas estão realmente com muita responsabilidade, fazendo o melhor para a glória do Senhor. Que o Senhor os abençoe, juntamente com eles, seus familiares, e a igreja que o Senhor confiou, em nome de Jesus. E nessa hora também queremos, neste momento, dedicar esse tempo de celebração, a celebração do culto das primícias, a celebração da ceia, com a igreja, irmãos e irmãs que aqui estão e que estão em casa, que o Senhor leve a sua bênção, o agir do Teu Espírito Santo em cada coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E outra coisa que eu esqueci de falar, né, gente? A decoração das primícias tem algumas ênfases. Primeiro, vocês viram que tem um painel com fotos aqui, porque uma das coisas que se agradece são vidas alcançadas, são famílias que aqui vivem, que ou viveram, e tem até fotos dos templos antigos. Isso é muito bom para a gente recordar. Nós vamos colocar depois essas fotos dos templos antigos no grupo da igreja, e talvez no Facebook, para aqueles que nunca viram essas fotos, possam conhecer. Então, de um lado, tem a base da economia que nós agradecemos, o tricô, as blusas de tricô, que movimenta a economia na nossa cidade, nós agradecemos. Do outro lado, tem a vida rural, de onde vem o café, de onde vêm as frutas, de onde vêm os legumes, de onde vem até a cana, e também tem uma lembrança, a influência da cultura italiana, aqui através das massas. Se vocês observarem, tem vários objetos com a massa, com o macarrão e alguma coisa. Então, é uma lembrança a essa cultura também de influência italiana, que é muito forte aqui até na culinária. Então, não esqueceram disso, não esqueceram o jeito, o café, do jeito que ele está ali, não esqueceram até o bule com as xícaras de ágata antigas, né? Não esqueceram disso, lembrando de o quanto Deus tem sido generoso para conosco. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Agora sim, eu parei e vocês vão. Novamente, para os irmãos colocarem em pé, nós vamos estar cantando o hino 231, Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai. Ao Deus varão com
os nações, ao Rei divino Rai, ao Rei divino Rai, a quem quebrou os vis grilhões com glória, oh, glória, oh, glória, com glória, coroa, glória, glória, com glória, coroa. Os irmãos podem se assentar. Glória seja dada a Deus. Convido você nesse instante a baixar sua cabeça, agradecer a Deus por tantas coisas que o Senhor tem feito em nosso favor. Talvez muitas vezes não percebemos quão grande o Senhor tem abençoado as nossas vidas. E esse é o momento, um culto das primícias, que podemos nos apresentar diante da presença do nosso Deus, para agradecer por tudo aquilo que Ele fez e ainda mais agradecer pelo aquilo que Ele ainda há de fazer por cada um de nós. Já faz 1 ano e meio que nós estamos aí nessa pandemia, e creio que o Senhor tem nos preservado, tem nos guardado e não tem nos deixado faltar nada nas nossas mesas. Senhor Deus, nós rendemos graça ao Teu nome, nós Te agradecemos, ó Pai, por cada vida que está aqui, por cada irmão que está também assistindo, ó Pai, da sua casa, ó Deus, e nós Te agradecemos porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, ó Pai, porque sabemos e reconhecemos que tudo que nós temos vem do Senhor. Sabemos que muitos passaram por lutas, por dificuldades, mas o Senhor tem suprido, ó Pai, cada irmão, ó Pai. Nós rendemos graças ao Senhor e nós também entregamos, não apenas aquilo que nós temos em nossas mãos, mas também as nossas vidas diante do Teu altar. Receba, ó Pai, as nossas vidas, ó Pai, como oferta, ó Pai, agradável ao Senhor. E tudo que nós iremos fazer agora nesse momento de cânticos, ó Deus, o Senhor possa estar recebendo a nossa oração e principalmente a nossa gratidão, ó Pai. Receba, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Novamente vou pedir para os irmãos agora se colocarem em pé novamente. De manhã estava um pouco mais frio, e nesse momento, quando a gente se coloca em pé, nós vamos colocar o frio um pouquinho, afastar ele de nós, e que Deus possa estar abençoando esse momento de cânticos, que Deus fale ao seu coração ao cantar, e que cada cântico que vai ser entoado nessa noite fala dessa gratidão a Deus, fala tudo que Deus tem nos abençoado, tudo que Deus tem proporcionado, não porque nós merecemos, mas sim porque a misericórdia do Senhor é infinita e é sobre cada um de nós. Vamos estar cantando com bastante alegria essas canções. As palmas. A minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Oh, oh, oh. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seu
teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, Ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. As palmas, bem forte. A igreja bem alto. ainda que a figueira não floresça, Se você crê nisso, declare bem ainda que a alto. videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Amém. Se você crê nessa promessa, uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo. As lutas são grandes, muitas são os desafios que nós temos enfrentado, mas graças a Deus, Deus tem preservado o seu povo, Deus tem cuidado de cada um de nós, e esse é o momento que nós temos para, como oferta de amor, estar oferecendo, não apenas aquilo que nós temos, mas sim aquilo que nós somos diante da presença do nosso Deus. Esse é o momento que o Senhor espera de cada um de nós, espera que nós colocamos os nossos corações diante do altar do Senhor, pedindo ao Senhor. Eu não mereço nada disso, mas eu sei que o Senhor tem o nosso coração diante do Senhor. Que você, ao cantar essa canção, possa estar oferecendo a sua vida diante do altar do Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. E a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu
eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar, Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. e a cada dia, E a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. glória a Deus. Deus possa estar abençoando as nossas vidas, que Deus espera cada um de nós, é isso. Deus espera o nosso coração, a nossa adoração. E nessa última canção fala que Deus é Deus independente da situação que você tem passado, independente daquilo que você tem enfrentado. O Senhor tem preservado as nossas vidas, tem cuidado de cada um de nós, e Ele espera de nós a gratidão. Ele espera isso de cada um de nós, que possamos ser gratos por tudo aquilo que Ele tem nos abençoado. E ao cantar essa canção, que você coloque o seu coração nessa canção, declarando que o Senhor é Deus, independente se você tem enfrentado lutas ou não, Deus permanece sendo Deus. Amém? Que Deus fale ao seu coração nessa última canção também. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Você acredita? Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se segurar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
acredita nessa palavra? Que Deus fala ao seu coração. Ele permanece sendo Deus. Mas se fechar, Continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus, se curar eu vou. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Santíssimo Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque reconhecemos que necessitamos do Senhor, ó Pai, necessitamos da Tua mão poderosa, e aqui está um povo reunido, ó Pai, no Teu nome, na Sua presença, ó Deus, para agradecer, simplesmente para agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. O Senhor já tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, e nós acreditamos que tudo vem do Senhor. Nesse instante, ó Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar. Receba a nossa adoração, receba, ó Pai, a nossa gratidão. E nós também colocamos, ó Pai, esse momento diante da ceia do Senhor. Continue a falar aos nossos corações. Aquele irmão que está desanimado, que está triste, ó Pai, que está preocupado com o dia de amanhã, que possa estar confiando no Senhor, porque sabemos que o amanhã a Ti pertence, ó Deus. Nós oramos e agradecidos somos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Deus abençoe a vida de cada irmão. Muito bem, irmãos. As crianças podem subir. Já sabe que tem que tomar banho de álcool em tudo quanto é lugar, né? As crianças vão celebrar a ceia lá em cima. E o presbítero vai distribuir os elementos da ceia para as crianças lá em cima. O presbítero Juliano Zóio. Muito bem, alguns já receberam os elementos da ceia em casa, através do kit, a ceia delivery, e vão também celebrar nesse momento a ceia do Senhor. Para essa celebração, nesse momento, eu chamei os presbíteros, o Samuca, o Arcângelo e o Eduardo, para nos auxiliar. Cadê a Dalila com... Já a Dalila vai ministrar de manhã, ela participou também ministrando o hino durante a celebração da ceia. E é claro que à noite também, e aí os irmãos que estão em casa também participam dessa ministração. Então os presbíteros já coloquem as luvas necessárias para a distribuição dos elementos da ceia. Esta mesa é a mesa do Senhor, não é a minha mesa, não é a mesa presbiteriana, é a mesa do Senhor. Podem participar desta mesa todos os irmãos que são membros desta igreja, ou de qualquer igreja cristã que se encontre em plena comunhão com o Senhor da igreja e ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Não sou eu, nem os presbíteros, é Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo. Nós vamos orar. Nesse momento não vai virar carne, nem vai virar sangue, apenas eles simbolizam o grande amor do Senhor lá na cruz pelos nossos pecados. Pai, em nome de Jesus, nos aproximamos desta mesa e estamos reconhecendo esse amor do Senhor. Estamos reconhecendo, ó Pai, o quanto somos amados e o sacrifício que o Senhor fez, nos tirando do império das trevas e nos transportando para o reino do Filho do seu amor. E a ceia nos recorda disto, ó Pai, até que o Senhor venha. E neste momento, todos nós como igreja, e também aqueles que estão em suas casas, estão celebrando neste momento, e que o Senhor abençoe, nos revigore pela lembrança desse grande amor. Em nome de Jesus, nós entregamos esta celebração. Amém, Senhor Deus. Amém. Naquela noite foi a noite da história da salvação, o ápice da história da salvação.
O Senhor Jesus, naquela noite, era a noite da traição. Ele mandou preparar uma Páscoa, que seria a última Páscoa. E ele tomou o pão, tendo dado graças, ele partiu, cantaram um hino, distribuiu aos discípulos e disse: comei dele todos, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Da mesma maneira, depois que eles comeram o pão, ele tomou o cálice e disse: é o Novo Testamento, a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vocês. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Cada vez que vos reunirdes e comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Nós vamos fazer o seguinte: os presbíteros vão distribuir os elementos, você recebe o pão e o cálice, já participa aonde você está, e depois deixa o cálice e deixa o pão, os dois cálices aí numa dessas poltronas que está vazia, que depois será recolhido, né? Então os presbíteros já poderão distribuir os elementos, enquanto a nossa irmã vai ministrar o cântico nesta hora. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os
Graças a Deus, podemos celebrar com alegria aquilo que chamamos a ceia do Senhor, pode ser também chamado de festa do ágape, festa do amor de Deus. Ao Senhor a glória. Tem um microfone aqui para um dos presbíteros usar? Pode. Acho que o maior aqui é a Samuca, né, que pode usar esse microfone para fazer uma oração nesse momento. Dá para não, pode estar lá higienizado, né? Pai querido, Pai amado, queremos louvar e bendizer o Teu santo nome. Te agradecer por estarmos na Tua casa, reunidos com os nossos irmãos, mais uma vez, celebrando, Senhor, esta festa maravilhosa, a festa do amor que é o Teu amor derramado pela vida do Teu povo, Senhor. Derramado pela vida de todo aquele, Senhor, que quer, Senhor, receber esse amor, Senhor. O Senhor é maravilhoso e tem nos abençoado a cada dia, Senhor. Abençoe Tua igreja, abençoe o Teu povo, abençoa, Senhor, aqueles que têm sofrido, Senhor, sofrido emocionalmente, fisicamente. Que o Senhor possa estar derramando o Teu amor, da Tua graça sobre a vida de cada um. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Sabemos que Tu usarás o Teu servo através do Espírito Santo para falar aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Deus abençoe a todos. O Evandro já estava preocupado, porque não tem uma câmera de frente para mim agora ali. Se eu fico ali no canto, ele já não conseguia transmitir, né? Deus sempre fala com a gente, né? Amém? E Ele tem falado com a gente, realmente. Eu vou tirar a máscara. Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, versículo 38 a 44. Se você não está com a Bíblia impressa, mas está com o aplicativo, vale também a Bíblia. Vocês estão observando que tem passado algumas fotos aqui, são fotos e lances de acontecimentos da nossa igreja, no final tem sempre passando durante o culto. A ideia é essa, também é a gente ver o mover do Senhor através das primícias das vidas, das famílias, que aqui congregaram e ainda congregam, né? Bom, o tema da palavra que eu quero compartilhar com os irmãos esta noite, já que o culto é culto das primícias, é a celebração da ceia, é o primeiro culto de agosto, e eu escolhi o tema A Pedagogia de Deus em Dias de Escassez. A Pedagogia de Deus em Dias de Escassez. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 38 a 44. Voltou Eliseu para Gilgal, e havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. Colhendo dela, encheu a sua capa de coloxíntidas, e voltou e cortou-as em pedaços e pondo-os na panela, visto que
não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Então comiam do cozinhado e exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém, ele disse: trazei farinha. E ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Veio um homem de Baal Salissá e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforge. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? E ele tornou a dizer: dá-o ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobrejará. Então lhe os pôs diante, comeram e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. É só o Senhor que nos edifica, amém? Louvado seja o Senhor. 18 meses de pandemia. E eu escolhi esse tema para compartilhar justamente quando estamos aí há 18 meses de pandemia. Mas eu quero voltar um pouquinho na história desses 18 meses. Precisamente em março, eu não sei, aí tem muitas pessoas que nos assistem distantes daqui, mas aqui na nossa região aconteceu o seguinte: o prefeito nos chamou aos pastores e padres da cidade e fez o comunicado: nós vamos ter que fechar tudo. O vírus é problemático e nós vamos ter que fechar tudo. E em março nós fechamos a igreja. Mas eu me recordo que havia uma preocupação muito grande, um medo muito grande, e naquela semana nós tínhamos a casa suprida, estava tranquilo, mas a Denise queria comprar um milho de pipoca especial que ela gosta muito. E ela me pediu que fosse ao supermercado comprar o milho de pipoca. Eu falei de manhã disso, viu, Dê? E quando eu cheguei no supermercado, para minha surpresa, o povo estava ensandecido com as compras. E uma senhora ela pegou os 15 pacotes restantes do milho de pipoca que a minha esposa queria. Não havia nenhum. E eu voltei para casa sem o milho de pipoca. As pessoas ficaram apavoradas. Primeiro, aí lembro que um cidadão que tinha vindo da Europa, que é daqui de Monte Sião, pegou a Covid. E as pessoas na rede social falavam para não passar nem na rua dele. Tanto que ele teve que fazer um pronunciamento. Eu lembro que eu estava no Samuca quando a gente viu isso. Um pronunciamento. Ele disse: olha, não tenho nada, está tranquilo. Ele já estava recuperado, mas as pessoas não queriam passar na calçada por onde ele passava. Então havia um preconceito, um desconhecimento, falta de informação por causa disso. E as pessoas comprando coisas a ponto das prateleiras do supermercado faltar muita coisa. Eu fui a um outro supermercado comprar algumas coisas e não encontrei nada do que fui comprar, porque as pessoas estavam comprando demais, a ponto de pensarem que ficariam 3, 4 meses confinadas dentro de casa. Havia muita desinformação, muito desconhecimento. E quando o prefeito resolveu fechar a cidade e o comércio e as malharias, eu não sei as outras cidades que nos recepcionam nesse momento na nossa transmissão, mas aqui as pessoas ficaram muito nervosas. E eu me recordo de muitas pessoas perderam o emprego de imediato. Na primeira semana, houve muitas demissões. Aconteceram muitas demissões de pessoas. E muitos diziam: nós vamos morrer de fome. Eu via muito isto. Nós vamos morrer de fome. Vai faltar comida. Vai faltar carne. Hoje eu conversava com um irmão que estava no culto da manhã e ele trabalha no açougue e ele disse: realmente, pastor, o senhor me fez lembrar de uma coisa, eu já estava no açougue. E as pessoas compraram tanto que não tinha mais o que vender. E eu lembro que algumas pessoas entraram na fila e
só tinha pé de porco sobrando no açougue, e nem o que chegava não vencia. Então tinha pé de porco, as pessoas levaram todo o pé de porco que tinha no açougue, porque as pessoas estavam apavoradas. Medo do desconhecido e medo de passar fome. Lembra disso? Talvez você tenha sido uma dessas pessoas que ficaram apavoradas e fizeram compras exageradas de comida. Mas em tempos de escassez, é muito importante a gente perceber o agir de Deus na nossa história. Por isso, a palavra de compartilhar nesta noite tem esse tema: a pedagogia de Deus em dias de escassez. O que Deus quer nos ensinar com isto? O que Deus deseja nos ensinar em dias de escassez? Quem era Eliseu? Eliseu era um profeta que substituiu Elias. Eliseu era um homem chamado especialmente, e ele recebeu em dobro em termos de unção de Elias. E ele fez muitos milagres. E o texto que nós acabamos de ler, eles chegam em Gilgal. Gilgal é uma cidade muito importante, é um lugar muito importante. Ali havia umas pedras que foram levantadas como lembrança, como memorial do Senhor. Quando o povo passou o Rio Jordão, entrou para a Terra Prometida, eles montaram um acampamento em Gilgal. E existe 39 citações de Gilgal naquele episódio da provisão de Deus ali, dando a terra prometida ao povo. Gilgal, então, era símbolo da provisão de Deus. Eles saíram do deserto, passaram o Rio Jordão, foram sustentados 40 anos no deserto, chegam no Rio Jordão, chegam a Gilgal e Deus está ali com o povo. Foi em Gilgal que eles circuncidaram a nova geração que não tinha sido circuncidada, que nasceu no deserto. Então era muito importante. Mas em Gilgal havia fome. Em Gilgal havia escassez. Em Gilgal havia necessidade, havia preocupação neste momento que Eliseu está com os discípulos. Seus discípulos eram aqueles que estavam treinando ou sendo preparados para serem profetas. Eliseu liderava uma escola de profetas, então tinha 100 seguidores que estavam sendo preparados, e estes homens estão ali, chegando a Gilgal, não tem o que comer. Então Eliseu manda todo mundo sentar. Ó, gente, Deus está mandando sentar. E chama o moço dele, que fala: olha, você faz o seguinte, o secretário-geral do Seminário Teológico de Eliseu, e diz assim: olha, vai lá, pega uma panela grande, acende o fogo, e põe para ferver, e provavelmente os temperos também, deixa. E um outro discípulo saiu para procurar o que comer para colocar na panela. Ele achou uns negócios meio esquisitos lá, umas trepadeiras. Um comentarista diz que é pepino. Outro comentarista diz que era uma espécie de cuia, de cabaça, mas ambos dizem que era venenoso. E ele, sem nenhuma noção, sem nenhum conhecimento básico daquilo, ele cortou e jogou na panela. Então Eliseu disse assim: olha, vamos comer. Hora do rango. Pensa, aquele povo estava sem comer já há algum tempo. E vê uma sopa daquela, mas quando eles provam, alguém grita: morte na panela, quer dizer, está tudo envenenado. Isso aqui não presta. Eliseu só diz assim: calma aí, põe farinha. E eles trazem ali uma farinha. E ele disse: vamos comer. Agora já está abençoado. E eles comem e se alimentam com aquilo, e nada acontece. A morte já não estava na panela. Porque no meio da escassez, às vezes os milagres acontecem. Agora observem bem, quantos milagres Deus fez no meio da escassez, nesse 1 ano e 6 meses, 18 meses, muitos milagres. Quantas crianças nasceram e nasceram saudáveis? Quantas famílias ficaram desempregadas, mas recuperaram o emprego? Aqui na nossa igreja, imediatamente, algumas famílias
perderam o emprego. E nós orávamos para que Deus abrisse entendimento. E Deus manifestou misericórdia. E reabriu o comércio. Eu lembro disso. Eu estou recapitulando a nossa história local, porque já que é culto das primícias, eu quero que você recorde o agir de Deus na sua vida. A mão de Deus escrevendo a sua história. Monte Sião depende da venda das blusas. E eu me recordo de um senhor que eu encontrei, ele pediu oração, ele disse, pastor, ele não é da nossa igreja, e nós temos um certo relacionamento, e ele disse, ora por mim, porque eu acho que eu vou fechar a malharia. Eu mandei os meus 9 funcionários, dispensei. Ele disse, eu estou com um estoque muito grande, alguma coisa de 400 mil peças. Disse, há muito tempo eu não vendo. E agora foi a pandemia, ele ainda disse assim, foi o golpe que faltava para matar tudo. Uns 2 meses depois eu encontrei ele, e ele estava com um sorriso aqui no pé da orelha. Eu disse, e daí? Milagre, pastor, milagre. Falei, foi milagre mesmo? Ele foi. Vendi todo o estoque que estava acumulado, ainda tive que fazer mais para vender. Deus, e eu recontratei os funcionários, ainda contratei mais gente. Vocês têm ideia que a nossa cidade tem sido a 4ª cidade do sul de Minas, e é grande, viu? A gerar empregos, por geração de empregos, com carteira registrada. Eu não vi nenhum aleluia. Mas é para dizer aleluia, gente. Glória a Deus. Foi o milagre de Deus na pandemia. Esse ano, o ano começou com muita incerteza. E aí o prefeito já estava ali se preparando para tomar algumas decisões. Veio a 2ª onda da Covid. Lembram disso? Eu estou historiando tudo. E aí o governador disse, não tem mais prefeito, agora sou eu que mando. E fechou tudo. O povo ficou bravo com o prefeito. Mas era o governador que estava mandando. E não podia ser feito nada. E o povo desesperado na cidade. Sabe o que aconteceu? Novamente, todo mundo pôde vender o seu produto. Meses atrás alguém falou para mim, pastor, os hotéis de Águas de Lindóia estão fechando tudo. Não vai ter mais hotel em Águas de Lindóia. Está tudo aberto. E estão gerando empregos. Aleluia. É agir de Deus na história. É a pedagogia de Deus em dias de escassez. Eu quero falar para você, em primeiro lugar, que a realidade da escassez é um produto exclusivamente humano. Muitas vezes é provocado por uma exploração gananciosa da terra ou por a obsessão de ter sempre mais. Vocês já observaram que as pessoas que mais reclamam são as que mais vendem, que nunca estão satisfeitas? É interessante. Teve muito frio esses dias, né, gente? Como tinha gente reclamando do frio. Gente, vocês vivem disto. Tem que agradecer a Deus o frio. A economia é movimentada por isto. Mas quando está calor, o povo também reclama, né? Não é isso mesmo? Eu acho que Deus não sabe o que faz. Eu não sei como responder para esse povo, porque, na verdade, a bem da verdade, se Deus manda o frio, o povo reclama. Se Deus manda a chuva, o povo reclama. Se não manda a chuva, o povo reclama. Se manda calor, o povo reclama. Mas o povo no deserto fazia isso. Vivia de reclamação. Tanto que uma geração ficou no deserto por causa de reclamação. Uma geração inteira
ficou no deserto por causa de reclamação. A realidade, então, da escassez é algo humano. Deus não provoca escassez, o povo, o ser humano provoca a escassez, explorando errado, gananciosamente a terra, e nessa obsessão de ter mais e mais lucro, sem saber o que fazer com o lucro. Em segundo lugar, Deus nunca foge da escassez, da nossa escassez, pelo contrário, Ele se identifica com a nossa escassez. Eliseu, ele volta para Gilgal, onde o lugar era a manifestação de Deus, da vontade de Deus. Mas ali havia fome. Mas Deus não abandona o povo no meio da fome, no meio da escassez. Se você olhar no Novo Testamento, você tem um episódio muito interessante de Jesus pregando. Uma multidão seguia Jesus. E aquela multidão começou a ficar com fome. Os discípulos disseram: Senhor, despede esse povo precisa comer, precisa ir para casa, precisa comprar o que comer. Jesus disse para os discípulos: mas por que vocês não compram para eles? Disse: Senhor, é muita grana para sustentar esse povo. Aí Jesus diz assim: então o que você tem aí? Fala: tem um garoto lá, que só tem um garoto no meio dessa multidão que tem 5 pães e 2 peixes. O pão era mais ou menos o tamanho de um escudo de pizza, fininho. 5 pães e peixes grandes, graúdos. Ele disse: então tragam aqui. E mandou trazer uns cestos. E disse: olha, manda o povo sentar, porque todo mundo vai comer. Bom, já que o Senhor está mandando, eu vou obedecer, né? E o texto diz que Jesus, não diz que Jesus multiplicou, não. É João capítulo 6, pode olhar. Jesus repartiu o que existia. Jesus repartiu. Todos comeram e sobrou 12 cestos. Agora observem bem, o texto de João 6 diz que tinha 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Então eu imagino que mais ou menos uma multidão de 15.000 pessoas, no mínimo, comeram daquela repartição, daquele milagre de Jesus. Porque no meio da escassez, Deus se identifica com as nossas necessidades. E por mais que você tenha preocupação e que entrasse em desespero na hora que veio a pandemia, eu quero desafiar você: não faltou nada em casa. Não faltou roupa, não faltou um teto, não faltou comida, e não faltou milho de pipoca não, viu, gente? Depois Deus supriu até o milho de pipoca. Sabe o que eu digo nessas horas? Senhor, aleluia. O Senhor é tremendo. O Senhor está preocupado conosco na nossa escassez. Quantas pessoas me pediram oração. Eu fui a uma padaria, as pessoas sabiam que a padaria é serviço essencial e não podia fechar. Eu cheguei numa padaria, o dono da padaria estava na frente e ele limpava o chão cada hora que a pessoa entrava poucas pessoas de máscara e ele passava um pano com água sanitária, assim como fazemos aqui, no intervalo de um culto para o outro. E fazemos isso até hoje. E ele estava ali de cabeça baixa e os seus funcionários e funcionárias estavam muito tensos, porque tinham que estar ali. E estavam muito preocupados com a segurança. E eu entrei na padaria, fiz a minha compra ali dos meus pãezinhos, ainda peguei uns pãezinhos de queijo, e disse a elas: olha, obrigado, porque vocês estão aqui para nos servir. Vocês estão aqui para prestar um serviço essencial para a gente. E aí eu percebi que uma funcionária começou a chorar. Veio uma lágrima, a outra se emocionou, e o dono da padaria virou para mim: pastor, ora pela gente. Tinha algumas pessoas esperando na fila. Eu disse: tá bom, então eu vou orar. Levantei a mão e ali no meio da padaria, orei por todos. E eu vi que foi uma grande emoção para aquilo lá. Para aquelas pessoas, foi importante aquele momento. Nenhum deles pegou a Covid ali. Não foi por causa da minha oração, foi por causa da misericórdia de Deus. Aleluia.
Aí você diz, mas todos eram crentes ali? Não importa, Deus é Deus. Ele não está preocupado se a pessoa é presbiteriana, se é assembleiana, se é da pentecostal, se é anglicana, metodista, ou seja lá o que for. Ele é Deus. Aleluia, Senhor. Quantas pessoas me procuraram para pedir oração pelo WhatsApp sobre serviço. Eu me recordo de uma pessoa que perdeu o serviço no primeiro mês. E hoje a pessoa compartilhou comigo e disse assim, pastor, eu sou uma dessas pessoas que viu o milagre de Deus durante a pandemia. Eu tenho um emprego muito melhor do que eu tinha naquela época. E Deus honrou. Louvado seja o Senhor. Porque Deus é Deus, aleluia. Deus dá a direção no meio da escassez. Olha como Deus, ele vai falando para Eliseu, olha, manda sentar o povo, manda colocar fogo na panela, veio veneno, manda colocar farinha, manda comer, porque Deus é Deus. Mas uma coisa que me chama a atenção é que posteriormente, Deus ainda está usando a sua misericórdia. Aparece um homem de Baal Salissá, que trouxe uns pães, que era fruto das primícias, 20 pães de cevada, do tamanho de uma esfera de uma pizza grande. Ele trouxe aqueles pães de cevada e espigas verdes no seu alforje, e disse a Eliseu, dá ao povo para que coma. Acontece, o que era aquele alimento para 100 homens famintos. Aí você vai dizer, Deus gosta de piada. Mas Deus gostou de piada quando ele repartiu os pães e os peixes para 15 mil pessoas. Isso é piada, isso é poder de Deus. Porque no meio da escassez, Deus nos dá direção. Então, manda colocar fogo na panela. Manda servir, manda pôr farinha. E agora cara, e traz 20 pães fininhos para 100 homens e umas espigas verdes. Ele, vamos comer milho cozido. Mas isso não dá. Sabe o que Deus fez? Olha o versículo 43 que diz, como hei de pôr isto para 100 homens, ele tornou a dizer, dá-o ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobrará. Como Deus é poderoso na escassez, gente. O Zóio compartilhou um milagre ontem comigo, né? Ele e a Tati estão vivendo o sonho do Vinícius. Quantas vezes nós oramos para que o Vinícius se tornasse um jogador profissional? Sabe o que aconteceu? Hoje ele estreou no time profissional, com direito à entrevista do técnico falando exclusivamente sobre ele. É filho da nossa igreja, né? Filho do Zóio e da Tati. E é interessante que quando ele foi contratado para esse time ainda, como aprendiz, ele ia fazer 18 anos, seria a última chance, mas Deus abriu a porta no último momento. E agora, eu disse até para os olhos, olha, talento, mas oportunidade é igual a sucesso. Deus na direção sempre. Isso é milagre? Em plena pandemia foi contratado. Isso não é milagre, meu irmão? Ou você não crê em milagre? Eu creio em milagre. Aleluia. Pode bater palma assim. Louvado seja Deus. Pessoal que está em casa, não assusta não.
Nós estamos no culto das primícias, estamos reconhecendo a provisão de Deus. Muitos jovens estão conseguindo estudar à distância. A Suelen, mesmo está com algumas dificuldades na saúde, mas ela está concluindo o curso dela de enfermagem. Louvado seja Deus. Sonho dela. O empenho, Deus honrando. Eu falei do Edinho hoje de manhã, eu vou falar de novo, tá, Edinho? Edinho chegou para mim e disse assim, olha, não está tendo serviço. Sabe o milagre que Deus mandou para o Edinho? Roupa de cachorro. Aí você ri, né? Edinho agora tece tricô para cachorro. Foi milagre? Glória a Deus. Eu estou olhando bem na frente aqui para o Lorival. Começou um ano tão difícil, com o desafio de uma cirurgia. Fez a cirurgia. E aí o desafio era voltar a trabalhar. Está lá o homem trabalhando, né? Glória a Deus. Deus se revela no meio da escassez. Porque na escassez Ele nos convida a saber quem Ele é. E Ele é Deus, como nós cantamos aqui. Aliás, um cântico que nós entoamos na nossa liturgia, fui eu mesmo quem escolhi esse cântico, é aquele cântico de Abacuque, quando ele diz, olha, Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos, não haja alimentos nos celeiros, ainda que não haja pasto e nem haja gado disponível, mesmo assim eu me alegro no Deus da minha salvação. Aleluia, Jesus, o Senhor tremendo. Gosto do Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades e quem sara as tuas enfermidades. Quantos irmãos passaram pela Covid e venceram a Covid? Também devemos orar pelas pessoas que perderam seus entes queridos. Só Deus mesmo para sustentar nesses dias. Quando nos dispomos a ouvir Deus no meio da escassez, Ele manifesta a sua glória. Deus responde. Se você, homem ou mulher, se dispor a perceber Deus, não vai entender quem Ele é e o que Ele fez na sua vida. Se você não quiser entender, feche os seus olhos. Mas eu digo, mantenha os olhos abertos para entender o que Ele tem feito na sua vida. O que Ele faz e o que Ele é na sua vida. Ele é Deus. Louvado seja o Senhor. Deus espera ações. Não é que Ele não quer que a gente dê um empurrão nele, mas Ele espera a nossa parte. Observe que no texto, Deus não podia dar a sopa logo para o pessoal? Já prontinha. Olha, Eliseu não era homem de milagre, ele não fez soltar o martelo, ele não ressuscitou o filho da sunamita. Eliseu, até depois de morto, lá no túmulo dele caiu, teve uma guerra e caiu um soldado morto no túmulo dele. Quando o soldado morto tocou os ossos de Eliseu, ele ressuscitou, depois de morto. Deus podia ter dito assim, olha, eu vou dar uma panela já cheia de sopa para esse pessoal, sem negócio de nada envenenado. Uma sopa substancial, do jeito que a dona Denise faz lá em casa para a gente. Aí, o Zóio fez uma esses dias, a gente estava na reunião do conselho, o Zóio na reunião do conselho fazendo sopa. Mas não deu para a gente, né? Ficou só
ali no online, sopa online que o Zóio fez. Mas não deu para gente não, viu? Deus podia dar a sopa já pronta? Não podia? Ele não pode todas as coisas? Mas Deus queria a ação daqueles homens. E Ele espera as nossas ações. Você quer vender blusa? Vá para a malharia. Você quer vender blusa? Vá para a loja. Vá para a internet. Hoje em dia é essencialmente internet. Loja online. Você quer vender papel, xerox? Vá para papelaria, né? E um monte de coisa. Não adianta você querer sucesso sem ir lá trabalhar, né? Sabe o que é que Deus diz para esses homens? Vão lá, acendam a panela e vão buscar o que comer. Fé sem ação é apenas contemplação vazia. Os discípulos tinham uma fé ativa e não contemplativa. Embora o discípulo não conhecesse o que eram aquelas cabaças ou pepinos venenosos, mas eles saíram atrás. E com tudo isso, Deus intervém no meio da escassez. E Deus, Ele nos prova e Ele nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Mesmo a pandemia, mesmo tempo de escassez e de preocupação. Eu não sei ainda quanto tempo nós vamos usar máscaras, mas vamos usar ainda por muito tempo. Mas, irmãos, eu já agradeci tanto a Deus pelas vacinas que estão aí. Não são perfeitas as vacinas. Vocês estão atentos? O pessoal de 36 anos vai vacinar essa semana. Quem tiver aí nessa idade aí já está chegando. Olha, até a semana que vem vai chegar para 35, 34, 32, não importa. Em Águas de Lindóia está mais adiantado, né? Vacine. É o recurso que Deus nos deu. Mas vocês já observaram que já o avanço da vacina já fez diminuir o contágio da Covid? É o recurso que Deus nos deu. Então vacine. Aconselhe amigos e parentes a vacinarem. É Deus nos ensinando no meio da escassez dos nossos dias. Pare de se agitar, acalme o seu coração. Deixe Deus falar e agir. Ele não é a causa dos seus problemas, mas Ele é a solução de suas dificuldades. Se Eliseu não tivesse conectado com Deus, talvez ele não tivesse visto tantos milagres através da sua vida. E eu diria, ele era um contador de milagres. Você quer ser um contador de milagres na sua vida? Olhe para a ação de Deus diariamente. Deus nos abençoe. Amém? Louvado seja o Senhor. Pessoal, temos uma música agora para a gente consagrar as ofertas das primícias, para a gente consagrar os alimentos doados.
promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Louvado seja Deus. Levante a sua mão agora, mão de gratidão, mão que consagra, mão que reconhece os milagres de Deus no meio da escassez, mão que reconhece que Deus interviu na nossa história. Aleluia, Senhor. O Senhor nos deu um tempo novo, o Senhor nos deu uma oportunidade de vermos a ação do Senhor no meio da escassez. Glórias ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus eu te louvo. Eu te agradeço, ó Pai, pelos produtos da terra, a terra que produz, que sustenta as famílias. Eu te agradeço também pelos produtos das malharias, o tricô que sustenta as famílias. Eu te agradeço, ó Pai, pelas profissões, os bancários, os artesãos. Senhor Deus, os professores e professoras, os comerciários e os comerciantes, as vendedoras, os motoristas, os aposentados, Senhor, aqueles que trabalham em repartição pública, no serviço público. Ó Senhor, nós te agradecemos pelo sustento, a provisão do Senhor. Eu te agradeço pelos estudos dos filhos, que a despeito da pandemia, tiveram a oportunidade de continuar estudando online. Louvado seja o teu nome, ó Pai. E agora consagramos a vida, consagramos as famílias, e consagramos as ofertas das primícias e também os alimentos que foram trazidos, e a produção de tricô também que foi trazida, Senhor. Que seja usado tudo para a honra, glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Abençoe as famílias que estão em casa, Senhor. Especialmente eu quero orar nesse momento pelo nosso irmão João Mourão, irmão do Senhor Arlindo. Que o Senhor abençoe. Abençoe a sua família. Eu quero orar pela Suelen, Senhor. O tratamento, os exames que ela precisa fazer. Que o Senhor abençoe e vá à frente, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós entregamos nas tuas mãos cada vida. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. E que o Senhor nos guarde. E que o Senhor tenha misericórdia de nós e que faça resplandecer seu rosto sobre nós. Que o Senhor nos acompanhe e nos dê a paz hoje até que Jesus Cristo venha. Amém. A Ele a glória. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,
Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço.